mas ele o negou de... Aleluia, isso, voltou, vamos voltar porque o microfone cortou. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Só até aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você nessa noite. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui, onde nós já podemos declarar que o teu vento de poder sopra em nossas vidas. E nós cremos, Deus, que existe um vento impetuoso, um vento que cura, um vento que transforma, um vento que traz abundância de vida, um vento que nos cobre com a tua graça. Vem nessa hora, Senhor, e fala ao coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, que o teu nome seja exaltado por meio desta palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E se você crê que Jesus está aqui, aplauda lindamente o seu nome. Aleluia! Glória a Deus, nosso Deus é bom demais. Meus lindos, é interessante que quando nós começamos a falar sobre esse texto que muitos conhecem, sobre o momento que Pedro nega Jesus 3 vezes, nós não entendemos a profundidade daquilo que aconteceu. E algumas pessoas, por não entenderem o real fato de Pedro negar o Senhor Jesus, elas começam a julgar diante daquilo que está nas suas bocas e nos seus corações. Mas é interessante que nessa noite o Senhor, Ele me trouxe um direcionamento para que eu pudesse trazer um norte à sua vida, para que eu pudesse trazer um direcionamento sobre o que de fato aconteceu, não justificando os erros das pessoas, não aqui querendo encobrir as pessoas diante das suas atitudes erradas, mas mostrando que cada um de nós, como seres humanos, e na nossa humanidade, na nossa carnalidade, nós podemos vir a falhar, nós podemos vir a pecar e a negarmos o Senhor com as nossas atitudes. E mesmo assim, isso não vai fazer com que o Senhor deixe de nos amar, isso não vai fazer com que o Senhor desista de nós, isso não vai fazer com que o Senhor não gere um novo começo em nossa história, quando existe arrependimento. E eu quero começar profetizando sobre a sua vida, que independente daquilo que você esteja passando ou tenha passado, existe um Deus que está aqui, que habita em mim, que habita em você. E esse Deus é poderoso para reconstruir a nossa história, esse Deus é poderoso para gerar novos começos, esse Deus é poderoso para encobrir multidões de pecados. Ele é aquele que diz a sua palavra: e os vossos pecados lançarei no mar do esquecimento, e de lá não os tirarei mais. Quantos creem que o nosso Deus é o Deus poderoso, não apenas para curar, não apenas para salvar, mas para também libertar e perdoar? Diga aleluia, erga suas mãos e diga glória a Deus. Então, um grande problema na vida de Pedro não foram as suas falhas ou os seus erros, porque todos nós, em algum momento da nossa história, nós negamos Jesus em alguma atitude que nós temos. O grande problema de Pedro foi quando ele começou a se comparar aos demais. Para que você comece a entender, no capítulo 26, após a ceia, Jesus, ele disse ali aos seus discípulos que a um dado momento mais à frente, ele seria abandonado por todos eles, porque estava escrito que o pastor foi tirado das ovelhas, e as ovelhas ficaram soltas no meio do caminho. E é interessante que nessa hora, Pedro abre a sua boca e ele diz: Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Ou seja, ele se compara aos demais, dizendo: eles podem te deixar, eles podem abandonar o Senhor Jesus, mas eu não vou abandonar. Em outras palavras, fulano de tal pode cair nesse pecado, mas eu não vou cair.
Tal pessoa pode falhar nesse erro, mas eu não vou falhar. Tal pessoa pode ser ignorante, pode ser caloteira, mas eu não vou ser. Tal pessoa pode entrar no ministério e desistir e esfriar o coração na igreja, mas eu não vou esfriar. Determinada pessoa pode agir dessa maneira com outra pessoa, mas eu não vou agir, porque isso foge do meu caráter. E a palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por mais que você tenha uma voz afinada, se o som não estiver bem, se naquele dia o seu interior não estiver bem, você pode não conseguir alcançar as notas. Se você for um pregador que você tem habilidade na oratória, na busca bíblica, e naquele dia você não estiver bem, você pode não ministrar exatamente aquilo que Deus gerou no seu coração. Então nós não podemos nos colocar nessa posição de superioridade e acharmos que somos melhores do que os outros, porque muitas vezes quando o nosso emocional se encontra abalado, nós temos atitudes e reações que nós olhamos para trás e nós pensamos assim: não, peraí, esse não sou eu. Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? Por que eu falei dessa forma? Por que eu bebi desse jeito? Por que eu realizei isso? Isso foge da minha essência e foge da minha natureza. E é interessante que Pedro, ele foi provado naquilo que ele falou, porque naquele momento ele abriu a sua boca e ele disse: ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Ele estava se colocando na posição de alguém que era melhor, de alguém que era mais fiel, de alguém que era mais leal, de alguém que era superior. Em outras palavras, contextualizando, do que pregava melhor, do que ministrava melhor, daquele que quando chega no altar que dança arrebenta, daquele que quando faz um solo de guitarra ou de contrabaixo bota para torar, daquele que quando prega a igreja fica embebecida no espírito, aquele que quando coloca a sua cabeça na administração, ele jamais se confunde naquilo que faz, aquele que tem esperteza para não ser enganado pelas pessoas. Então de repente a gente se caracteriza como sendo os melhores, e o grande problema de Pedro foi se comparar melhor do que os outros, e os outros disseram: nós também não te deixaremos. Aí Jesus ele disse: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Não era o galo cantar 3 vezes, era Pedro negar o Senhor Jesus 3 vezes. E é interessante que naquela hora Pedro ele diz: ainda que seja necessário, eu morrerei por ti. Ele se comprometeu com as suas palavras, era o que ele sentia, era o que estava no seu coração, sim. Ele desejava ser leal até o fim. Ele não estava mentindo nas suas palavras. Ele amava o Senhor Jesus. Jesus, você acha que se enganou, se confundiu na sua escolha quando ele escolhe Pedro para ser pescador de almas? Quando em Lucas capítulo 5 diz a palavra que Pedro estava na beira da praia lavando as redes, frustrado, e diz a palavra do Senhor que o Senhor chega ensinando as multidões, e ele gera um grande milagre na vida de Pedro, uma maravilhosa pescaria. E quando Pedro volta do mar, diz a palavra que o Senhor fala com ele dizendo: a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. A partir do momento que você diz que Deus não vai te usar, a partir do momento que você diz que Deus não vai te levantar, que Deus não vai fazer, você está dizendo que Deus se enganou na escolha que fez ao seu respeito. Você está dizendo que Deus se confundiu, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus não te chamou pelo apelido, Ele te chamou pelo nome. Ele te reconheceu entre as multidões, não porque você era melhor, não porque você era superior, mas porque Ele viu que podia contar com o coração quebrantado e contrito que você tem. Porque Deus ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Amém? Meu lindão, tá botando para torar, só baixa só um pouquinho. Nunca pensei que fosse pedir isso, mas só um pouquinho. E é interessante que Pedro ele usa essa expressão, e logo em seguida Jesus ele é preso. E quando Jesus ele é preso, Pedro tenta ter uma atitude ainda para salvar o Senhor, cortando a orelha do soldado, a orelha de Malco. E o Senhor vai e restitui. E o Senhor usa a expressão, quando você vai ler o texto, que se Ele quisesse ser impedido de ser crucificado, Ele poderia ordenar e viriam muitos anjos para protegê-lo, mas aquilo teria que acontecer. E de repente Jesus de longe, primeiro eu queria que você entendesse que o galo
que cantou não foi o galo, uma ave. O galo era a expressão usada para a trombeta dos romanos, que tocava na terceira vigília da noite, ou seja, 3 horas da manhã, 9 horas da noite a primeira vigília, meia-noite a segunda vigília, 3 horas da manhã a terceira vigília. Então todo o calvário e sofrimento do Senhor Jesus, até após o processo do Getsemane, durou toda a madrugada, e Pedro estava acompanhando de longe. É interessante que você não vê os evangelhos descrevendo os outros discípulos acompanhando o Senhor Jesus sofrendo de longe, porque certamente também estavam, mas é interessante que os evangelhos focam na negação de Pedro, não simplesmente para trazer sentença ou acusação sobre ele, mas para mostrar que muitas vezes nós somos provados naquilo que nós nos gloriamos, nós somos provados em nossas fraquezas, e mesmo assim a graça, o amor, o perdão e a misericórdia de Deus não desistirá de nós. Se você crê que é assim, diga aleluia. Então é interessante que Jesus, sendo martirizado, já havia ido até Caifás. Sua sentença acerca de Pilatos também, porque Pilatos não sentenciou, ele lavou suas mãos, deixou a multidão fazer o que ela queria fazer, também já tinha acontecido. E Pedro ali caminhando, ele é reconhecido por uma criada. Quando aquela criada, aquela serva diz: epa, eu te conheço, eu te vi com este Nazareno, que está sendo crucificado, que será crucificado, que está sofrendo. Ele disse: eu não conheço este homem. Pela segunda vez, diz a palavra que, andando nos arredores do Calvário, do lugar onde Jesus estava sendo conduzido, outra criada reconhece Pedro e diz: não, você é um deles, você estava com ele, eu reconheci o seu rosto, eu vi que você caminhava com ele. Em outras palavras, eu vi que na multiplicação dos pães e dos peixes, vamos conjecturar aqui, você estava lá também distribuindo. Eu vi também que ele operava milagres e maravilhas e você estava lá. Eu vi que você foi aquele que se apresentou diante do Senhor, dizendo que não merecia, mas mesmo assim Ele realizou uma grande pescaria na sua vida. Eu sei que você estava com Ele, eu vi você com Ele. Pedro diz naquela hora: eu não conheço. Ele já começou a ficar chateado, ele estava temendo a morte, ele estava temendo ser crucificado. Não é porque ele não amava Jesus. Muitas vezes uma esposa falha com o marido, não é porque ela não ama. O marido falha com a esposa, não é porque ele não a ama. A ovelha falha com o pastor, muitas vezes não é porque a ovelha não ama o pastor, não é porque o pastor não ama a ovelha, é porque nós somos seres humanos, e dentro da nossa humanidade nós temos os nossos momentos de medo, de fraquezas, onde nos decepcionamos até conosco mesmo. Mas eu quero declarar para você nessa noite, que independente das circunstâncias que você tenha passado, onde você tenha negado o Senhor Jesus, nessa noite Ele diz: eu conheço o teu coração e eu não me confundi na minha escolha. Você é o mesmo discípulo que eu encontrei na praia há 3 anos atrás. Se você crê que os olhos do Senhor continuam repousando sobre a minha e sobre a tua vida, diga aleluia, diga glória a Deus e aplauda lindamente o nome do Senhor. Segura aí. Pela terceira vez, os homens chegam até Pedro e dizem: você é um deles. Sabe por quê? Porque o jeito de falar denuncia. Tem gente que chega para mim e pergunta: você é de Caruaru? Você é nordestino? Eu pergunto: por quê? Não, porque o sotaque não parece muito. Mas sempre em um momento, em outro momento a gente arrasta. E é impressionante que a gente mesmo não percebe, mas quem é de fora percebe de onde nós somos. É assim ou não é? Quando o camarada chega: e aí, meu irmão? E aí, moral? Você conhece logo o paulista? Você está bem, meu irmão? E aí você conhece a gíria exatamente pela linguagem. A linguagem de Pedro, e isso se enquadra naquilo que diz Tiago Brunet,
que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Ele queria tanto imitar Jesus, ele queria tanto ser parecido com Jesus, que a linguagem dele parecia a de Jesus. Porque os homens chegaram dizendo: você pode dizer que não o conhece, que não é um deles, mas o seu jeito de ser, o seu linguajar te denuncia. É como você olhar para uma pessoa e dizer: não tem como não dizer que você não é filho de fulano de tal, você parece demais com ele. Por mais que você negue, em algum momento, Senhor Jesus, esse é um caminho sem volta. Você já é o que ele é, você já tem o que ele tem, você faz o que ele faz. Mesmo no seu inconsciente, a marca do DNA de Deus está na tua linguagem, nos teus gestos, na tua maneira de ser, de agir, de andar. Ele imprimiu em mim e em você a marca do caráter que ele tem desde a criação. Satanás roubou isso através do pecado, mas veio o Filho de Deus para destruir as obras do maligno e pisar na cabeça de Satanás. Se você é essa igreja, se você é este filho que tem um DNA de Deus, erga suas mãos, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Não tem jeito, existe algo em você que te denuncia. Você parece demais com ele. Ele agitado começou a amaldiçoar: não, eu não o conheço. Parem com isso. O medo, vendo o sofrimento do Senhor Jesus. Às vezes não é porque a gente não ama uma pessoa, é porque a gente não está conseguindo lidar com a situação. Às vezes a sua impaciência não é porque você não quer ajudar, é porque já ajudou tanto que está esgotado, está esgotada. E não é que não vai ajudar mais, mas é porque está precisando de um fôlego. Todo tempo você está tentando fazer algo por alguém. Eu não estou justificando a negação de Pedro, mas eu estou dizendo que todos nós caímos no mesmo erro. Qual que é a diferença de Pedro para Judas? Havia uma profecia acerca de Judas, mas o nosso Deus, biblicamente, na sua essência, ele é imutável. E teologicamente, Deus não aprova o suicídio. Judas, ele chorou angustiado também. Diz a palavra que com remorso. Se ele tivesse se arrependido, existiria um lugar de arrependimento no coração de Jesus para ele, sim ou não? Sim ou não? Mas o que foi que ele fez? Ele se enforcou. Não é o Senhor que enforca os nossos sonhos. A sentença não vem de Deus. O que vem de Deus é a absorção. Esse sentimento de culpa é Satanás que gera no seu coração, para que você não venha para a igreja, para que você não adore, dizendo que você é indigno, dizendo que porque você pecou, porque você tem essa falha de caráter, Deus não vai te usar. O evangelho não encobre os erros, mas o mesmo evangelho que trata dos erros, ele encobre multidões de pecados. Ele não desiste dos homens, das mulheres. O Senhor, ele quer que venha até ele todos aqueles que estão doentes, porque ele veio não para os sãos, porque não precisam de médicos, ele veio para os doentes. Este é o lugar de tratamento. Este é o lugar de pessoas que precisam da graça de Deus. A igreja, ela é indestrutível porque ela tem como cabeça Cristo, mas não porque ela não erra, não porque ela não falha. Você está na posição que está, não porque você merece estar, não porque o preço que você paga é tão alto. Você pode pagar um preço, isso vai te levar a buscar mais ao Senhor, a receber mais, mas isso não vai te levar a ser mais amado por Ele do que o que você é. Pelo contrário, Ele te ama, independente daquilo que aconteça. Agora que nós colhemos os frutos das nossas atitudes, isso é verdade, existem galardões. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E é interessante que nessa hora, quando Pedro, ele amaldiçoa, ele nega, o galo toca, canta a trombeta, e ele recordou. Foi quando ele caiu em si. Muitas vezes é quando o som da trombeta vem que a gente desperta sobre o que aconteceu conosco, sobre a maneira na qual nós agimos, sobre o nosso temperamento, sobre a nossa personalidade.
é quando vem um despertar, é quando vem um acordar, é quando você sai, passa uma noitada, bebendo, se prostituindo, e chega pela manhã e você se sente vazio, e você diz: o que foi que eu fiz? Apenas trouxe satisfação à minha carne, mas eu me encontro na mesma realidade de sempre. É quando de repente você poderia estar num culto como esse para receber de Deus. É maravilhoso estar em casa, sim, mas quando você está presencialmente, você sabe o que é ser igreja. E de repente você poderia estar e você não veio, e você cai em si, a trombeta toca, o galo canta, e você diz: por que que eu não estava, por que que eu não fiz? É quando vem o arrependimento. Quantos já se sentiram aqui vazios por não congregarem, por não virem para a igreja? Parece que a semana não foi a mesma. Quantos já tiveram essa sensação? Não é um caráter de religiosidade. Você pode buscar a Deus em casa? Pode, mas não existe comparação com a unidade do corpo, onde o cabeça é Cristo. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Hebreus fala sobre o congregar, e é interessante que ele sai amargurado e ele começa a chorar. Só que detalhe, você não pode mudar o que houve, você não pode desfazer o passado, mas você pode aprender com os seus erros, e você pode buscar em Deus reconstruir o presente e o futuro. Já aconteceu, não adianta mais você ficar chorando, se lamentando, dizendo: e agora? Desesperado. O que Satanás ele quer é enlouquecer você, é trazer sentimento de culpa. E a palavra de Deus para você hoje é: chega, zera tudo. Mas meu Deus, eu não posso me esquecer daquilo que eu fiz. Pare de se matar, pare de se crucificar. Não é a palavra que está fazendo isso com você, não é o evangelho que está te matando, é você mesmo, é o diabo que está trazendo peso. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor ele traz alívio, ele tem jugo, ele tem fardo, tem. Porque no mundo temos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mas precisamos entender que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E diz a palavra que ele chora amargamente. Mas eu queria deixar uma tarefinha de casa para você. Você vai lá para João, o evangelho de João, o discípulo amado. Você vai ver os detalhes do evangelho. E quando você chega no capítulo 20, você vê o momento que Jesus ele ressuscita. Mas é interessante que Maria chega no sepulcro e ela vê que o túmulo está vazio. Então de repente ela corre ali no terceiro dia até os discípulos, e diz a palavra que ela comunica a eles o que estava acontecendo. E eles vão correndo, todos eles não. Diga assim comigo: Pedro e João. Diga: Pedro e João. Muitos conhecem Pedro como sendo impetuoso, como sendo mais afobado, como sendo aquele que respondia todas as coisas. E todos conhecem João como discípulo amado. Então quando você fala de pessoas assim, que existe um que é impetuoso e outro que é bem tranquilo, você caracteriza logo que o tranquilo corre mais lento e o afobado corre mais rápido. É assim ou não é? Diga assim para o seu irmão, diga: a pessoa tranquila corre mais lenta. Diga: e o afobado mais rápido. Mas foi o contrário. Pedro e João correram até o sepulcro, e diz a palavra que João chega primeiro e olha para ver o que estava acontecendo. João só faz olhar, mas Pedro não. Você vai ver o texto, ele não apenas olha, ele entra dentro do sepulcro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pedro foi aquele que negou, mas ele teve a primeira visão de algo extraordinário. João depois veio e entrou, mas quando Pedro entrou, diz a palavra que ele viu que os lenços que cobriam a cabeça do Senhor Jesus estavam dobrados. Diga assim: dobrados. E existia uma tradição no judaísmo que tinha por nome amo o servo, porque o Senhor fazia por amor ao servo, para trazer uma comunicação para aquele que o servia na mesa, que quando uma pessoa judaica estava se alimentando,
e ela ia sair para alguma atividade, ou ir ao banheiro, ou receber alguém, mas ela continuaria comendo, ela dobrava o seu paninho de limpar a boca, dizendo: não tire o meu prato da mesa. Esse era o sinal, porque eu vou voltar para comer. E quando Jesus, ele dobrou os lenços que estavam na sua, diga, cabeça. Segura essa revelação, na sua cabeça. Ele trouxe duas informações para Pedro. E naquela hora diz a palavra que mesmo sem entender muita coisa, eles começaram a crer. Ele trouxe duas informações. Assim como os judeus estão dizendo ao comer aos servos: eu vou aqui, mas eu volto para comer, dobrando os lenços. Eu estou dizendo aqui para vocês: até breve eu voltarei. E eu estou dobrando os lenços da minha cabeça para dizer que eu entreguei o meu corpo, mas eu ressuscitei para ser o cabeça da minha igreja. A minha igreja é o corpo, mas eu sou o cabeça, aquele que governa, aquele que dirige, aquele que traz a responsabilidade, mas também que traz a vitória. Se você crê que é assim, joga a mão para o alto, diga glória a Deus, porque Ele disse com a sua atitude: eu voltarei. E por que os lenços da sua cabeça? Porque ele estava também dizendo: eu estou voltando para ser o cabeça. Quem manda sou eu, quem governa sou eu, quem direciona sou eu. Eu sou o cérebro da minha igreja, eu sou aquele que fala na minha igreja. Na cabeça você tem a audição, você tem a visão, você tem a boca, tem um paladar. Na cabeça você consegue ter 4 sentidos, o quinto está no tato. Mas Jesus está dizendo, presta atenção: eu sou aquele que governa, eu sou a visão do meu povo, eu sou a boca do meu povo, eu sou os ouvidos da minha igreja. Por isso que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma aguda espada afiada. E quando João viu o Cordeiro glorificado, ele viu que saía da sua boca uma aguda espada afiada. Por isso que a palavra diz que o Senhor, Ele é a visão do seu povo. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Por isso que 1 aos Coríntios declara que nós temos a mente de Cristo. Não termina aí não. Você vai para João capítulo 21. Jesus já tinha aparecido para os discípulos, Ele já tinha soprado sobre eles quando eles estavam trancados. Então você vê que eles não se dispersaram, eles estavam juntos, os 11. E outra vez Jesus apareceu no lago de Genezaré. Pedro tentando pescar a noite toda. Mais uma vez o cenário se repete. Sem conseguir, Jesus chega pertinho. E aí pescaram alguma coisa, não reconheceram que era o Senhor. Nós não temos a clareza na exegese bíblica por que não reconheceram que era o Senhor. Mas eu acredito porque eles estavam focados, ou porque o próprio Jesus não permitiu que isso acontecesse. E ali a ordem do Senhor foi: vocês devem ir até o alto mar e lançarem a rede. Novamente o cenário se repetia, só mudou de endereço, de estação e de tempo. Diga assim: só mudou de endereço, de estação e de tempo. Aí diz a palavra que eles realizam uma grande pescaria, porque Pedro, ele tinha uma característica de ser líder, ele era influenciador. Ele disse: eu vou pescar. Os outros disseram: nós iremos também. E é interessante que quando eles chegam no alto mar que estão pescando, João, o discípulo amado, ele reconhece que era o Senhor. E ele chega para Pedro e ele diz: Pedro, vem cá, vamos conjecturar, vamos imaginar. Aquele que falou conosco na praia, que nos mandou vir até aqui, aquele que trouxe o direcionamento, é Jesus. É aquele que nós andamos com Ele. Foi aquele que quando Ele disse que você podia ir embora juntamente conosco, você olhou para Ele e disse: para que iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, é Ele. É Ele.
Pedro poderia pensar na hora, mas eu neguei, eu não tive uma conversa com ele. Quando eu correr para ele, quando eu estiver com ele, ele vai logo me repreender, ele vai botar para torar, porque parece que quando um filho, ele está em desobediência, quer ver um sinal de que um filho está fazendo presepada? Eu conhecia isso com as meninas, é quando vem um silêncio, está aprontando alguma coisa. A gente comprou uma vez tinta guache, e eu vi aquele silêncio lá em casa. Quando eu cheguei, as meninas estavam parecendo um arco-íris. Você sabe logo que o menino, quando ele foge, quando o filho foge do pai ou da mãe, ou não quer falar, é porque está fugindo de uma bronca, está fugindo de alguma coisa. Até nós como adultos, nós fazemos isso muitas vezes. Nós fugimos de pessoas que representam para nós figuras de autoridade, porque ou não queremos dar satisfação, ou porque estamos fugindo de alguma coisa. E é interessante que não foi isso que aconteceu com Pedro. No fundo, ele conhecia a essência de caráter do Senhor Jesus. É tanto que quando João diz é o Senhor, ele pula nas águas e ele vai nadando até o encontro do Senhor. Ele não estava mais preocupado com os peixes, com a pesca. O que ele queria era estar com o Senhor, era abraçar o Senhor. E quando ele chega na beira da praia, lá vem a bronca, mas Pedro, não. Jesus prepara um fogo com peixes, com pães. Qualquer outra pessoa perguntaria: mas Senhor, o Senhor já tinha peixe aqui, porque não nos alimentou antes, nos deu o trabalho de ir até o alto mar para pescarmos, e já tinha tudo aqui. Mas ele não questionou, porque tudo fazia parte de um propósito, e já estava tudo pronto. Então eles chegam, comem, e vem um momento ápice, que é onde eu quero finalizar. Jesus, ele olha para Pedro e ele pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? O que é que foi isso? Alguns teólogos, historiadores ou pregadores dizem: Jesus perguntou se Pedro amava 3 vezes, porque 3 vezes Pedro negou a Jesus. Não foi exatamente por isso. Jesus era onisciente, ele não precisava de uma afirmação verbal do amor de Pedro por ele, para saber se Pedro o amava ou não. O que Jesus estava ensinando a Pedro, é que ele não podia cometer mais o mesmo erro, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E nessa hora que ele pergunta, ele usa a mesma comparação que Pedro usou lá atrás, quando ele disse: mesmo que estes te deixem, eu não deixarei. Aí o que é que acontece? Diga assim para o seu irmão, diga: isso é forte, meu irmão. Aponta para ele, diga: é forte. O que é que acontece? Jesus, ele pergunta a Pedro: você me ama mais do que eles? Ou seja, o seu amor por mim é maior do que o amor deles? Você é o cara, você é o tampa, você é melhor do que eles? Você acha que o que eu vou te confiar é porque você é mais santo do que eles? É porque você me ama mais do que eles? É porque você quer estar ao meu lado sempre mais do que eles? Quando Jesus pergunta a Pedro, ele pergunta comparando, ensinando e dizendo: eu te amo e eu vou confiar coisas grandes a você. Mas nunca mais se ache o melhor, nunca mais se ache o tampa, nunca mais se ache o dono da cocada preta, nunca mais ache que o que eu faço em você, ou através de você, é porque você me ama mais do que os outros, é porque você é mais santo do que os outros. Pedro, tu me amas mais do que esses. Jesus, ele fez uma pergunta trazendo uma comparação. Deixa eu entender aqui. Tu ama mais tua esposa do que fulano de tal ama dela? Mesma pergunta que eu fiz a uma mãe um dia. Quando ela veio pedir oração pelo seu filho, ela disse: pastor, eu só tenho medo do meu filho cair nas mãos de Deus. Eu falei: minha irmã, pelo amor de Deus, está melhor do que nas suas mãos. Até que ponto a irmã pensa que a irmã ama mais o seu filho do que Deus ama? É muito desaforo uma questão dessa, mas a gente entende. É um modo de expressão, uma mulher, uma mãe desesperada. Então novamente o Senhor perguntou, porque Jesus disse: então apacente as minhas ovelhas. Novamente o Senhor perguntou: Pedro, você me ama? E ele pela segunda vez respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo.
O Senhor disse: apacente as minhas ovelhas. Pela terceira vez o Senhor perguntou: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele ficou magoado, triste. Mas foi uma forma de Jesus tratar com ele. Aí Jesus disse: então apacente as minhas ovelhas. Jesus não perguntou a Pedro 3 vezes: tu me amas? Porque Pedro negou 3 vezes. Jesus perguntou para ensinar a Pedro que ele sabia que era ele que tinha escolhido a Pedro, que era o Senhor Jesus que usaria Pedro, que era o Senhor Jesus que apacentaria através de Pedro, que era o Senhor Jesus que faria com que a sombra de Pedro curasse, que era o sopro do Espírito que faria com que no dia de Pentecostes, quando Pedro viesse a pregar, quase 3.000 almas fossem batizadas. O que Jesus estava dizendo é: eu sei que você me ama, mas muito maior é o meu amor por você. Não é o que você faz ou fez, é o que eu fiz e é o que eu faço. Toda glória a Ele, todo louvor a Ele. Aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus, se você crê nessa verdade. Eita glória! Até porque Pedro não tinha a característica de apacentador, não. Na visão ministerial de Atos, ele estava mais para um evangelista. Quer dizer que só Pedro ia apacentar as ovelhas, e os demais, e os 10 não iriam não fazer isso? Por que que Jesus trata disso só com Pedro? Porque Pedro era especial? Porque Pedro era mais amado? Ou porque ele era aquele que amava mais o Senhor? Não. E sabe quando Pedro, ele foi morto, e como ele foi? Crucificado de cabeça para baixo, por amor ao Evangelho. Sabe por quê? Quando você vai ver Flávio Josefo, que é um historiador romano convertido, eu já falei domingo que ele conta as histórias teológicas por trás dos seus personagens. Você vai ver o quanto o Império Romano oprimiu a vida de Pedro e o quanto ele foi resistente. É tanto que eu vou finalizar com isso. A palavra do Senhor nos diz que quando Pedro ele está indo ao lugar da oração no templo, existe no capítulo 3 de Atos um paralítico à porta do templo, pedindo esmolas. E na hora que ele está com João, eu acho que Pedro e João formavam uma dupla topada, porque eu vejo muito, tanto nos evangelhos como também em Atos, muitas vezes eles juntos, um impetuoso com um tranquilo, um trazendo equilíbrio ao outro. Então você pode ser o melhor amigo, a melhor amiga de uma pessoa oposta ao seu caráter. Basta você ter maturidade. Uma vez eu perguntei ao psicólogo: qual é o ponto de equilíbrio de uma pessoa? Sabe qual foi a resposta que ele me disse? A maturidade. Você pode estar com uma pessoa todos os dias, você pode falar com ela o dia todo, você pode passar uma semana sem se falar. Você vai ter maturidade para saber estar perto e saber estar longe. E quando nós temos maturidade, nós sabemos identificar as limitações e as fragilidades de uma pessoa e respeitarmos. Quando nós temos maturidade, nós sabemos a linguagem de alguém. Alguém cede um pouco, você cede um pouco, e assim você vai construindo um caminho de aliança. Mas é interessante que a palavra do Senhor nos mostra que Pedro chega, ele olha para o paralítico que pediu esmolas e ele disse: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levante-se em nome de Jesus o Nazareno. Aí chega o sinédrio depois, fazendo pressão em Pedro, porque aquele homem foi curado. E ali disseram a Pedro: pare de falar de Jesus, pare de exaltar esse Jesus. Sabe o que é que Pedro diz na cara deles? Não foi mais um Pedro que negou, esse era um Pedro novo. Esse era um Pedro que havia aprendido com os seus erros, que estava convertido, cheio do Espírito. Ele disse: eu não posso me calar diante daquilo que eu vi, diante daquilo que eu ouvi, diante daquele no qual eu andei com ele. Essa verdade é o que está impressa no seu coração. O caminho com Cristo é um caminho sem volta. Colocou a mão no arado, recebeu a semente do amor, jamais você conseguirá olhar para trás. Pecar, vai pecar, negar, vai negar, errar, vai errar, mas não vai ter prazer no erro.
não vai ter prazer no pecado. Quando estiver longe, vai sentir uma saudade da igreja. Quando passar um tempo sem cantar, vai sentir uma saudade de adorar, de ouvir uma palavra de Deus. Quando é braba com uma pessoa indiferente e frio, vem um Espírito Santo e diz: ó, seja mais amoroso, vai lá e pede perdão. Só que você não era assim, você era resistente. Vai para uma festa, bebe, em outro momento você levantava numa boa, se prostituía, depois ficava numa boa. Agora não, pode até negar e pecar, mas quando termina tudo, você olha para trás e diz: esse não sou eu não quero isso para mim. Por isso que eu quero dizer para você, ninguém soube disso que Pedro viveu. O Evangelho relata, mas os outros discípulos não souberam do momento que Pedro negou a Jesus. Do começo ao fim, esse foi o segredo de Pedro. O nosso Deus, Ele trata, mas Ele não envergonha. O nosso Deus, Ele cura, mas Ele não aumenta a ferida. Mas Ele sabe vir na nossa alma para extirpar aquilo que precisa ser construído por Ele e não por nós. Ele arranca aquilo que nós construímos, imprime em nós o que Ele construiu, para que você possa declarar aquilo que Paulo um dia declarou. Eu acho que se Jesus fosse dizer: apacente as minhas ovelhas, ele falaria até a Paulo, porque Paulo até era mais apacentador do que Pedro. Embora fosse apóstolo também, ele cuidava mais, ele arrebanhava mais, ele tinha mais paciência. A gente brinca muito com isso, que tem gente que é pregador, tem gente que está no altar, mas para conduzir ovelhas tem que ter amor, tem que ter paciência, tem que ter tolerância. Isso está no DNA, está no caráter. Eu não me esforço para ser o que eu sou, é quem eu sou, está em mim. E é interessante que quantas e quantas propostas eu não já recebi para ser pastor fora, para ir para o sul do Brasil, de outras igrejas, mas eu tenho uma aliança com a igreja, gente, direto eu sou convidado para sair, para pregar fora. Magia de quarta, de domingo, eu tenho um compromisso com a igreja local, eu não saio, eu não fico bem em outro lugar, é a minha personalidade, é a minha característica. Tem gente que sai itinerante, viajando o Brasil e o mundo. Se eu não estiver aqui para ter cheiro de ovelha, para abraçar você na porta, isso para mim, sabe, corta o meu coração, foge da minha essência. Não é um sacrifício para mim cuidar de pessoas, não é um sacrifício para mim mandar um coração, dizer eu te amo. Pelo contrário, eu tenho um prazer nisso. As pessoas não têm que ser aquilo que eu sou, mas eu não posso achar que porque eu sou assim eu sou melhor do que elas, eu amo mais do que elas, porque eu oro mais eu sou mais santo do que elas, porque eu faço isso eu sou mais tampa do que elas, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Não! Isso traz galardão, traz. Temos recompensas, temos, mas não há nada que eu faça ou deixe de fazer para que Deus me ame mais ou menos. Jesus, Ele alimentou Pedro com pão assado e com peixe assado. Você não vai ficar de fora do banquete porque você errou. Quantos estão entendendo? Pastor, o senhor está dizendo que pode errar. Meu irmão, eu não estou dizendo que pode errar, eu estou dizendo com certeza que até Jesus voltar, infelizmente, por causa da natureza carnal, por causa da luta, eu e você, nós erraremos, nós pecaremos todos os dias. O que nós não podemos sair é da roda do oleiro, porque é o vaso se quebrando e Jesus como oleiro refazendo o vaso. É ali o pecado vindo e o sangue de Jesus nos purificando e dizendo: vai de novo, vai para acertar. Aí nós vamos declarar o que Paulo disse: crucificado estou eu com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Quantos creem que é desse jeito? Joga a mão pro alto, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Quantos receberão de Deus aqui? Eu fiz uma oração ao Senhor desde o começo do ministério, e eu estou numa busca dizendo: Deus, eu nunca estudei tanta palavra como eu estou estudando agora. Depois de 20 anos como pregador, nunca me achei nem me acho melhor.
Todas as vezes que eu subo nesse altar, vem como que borboletas na minha barriga e eu fico na expectativa. Não é nervoso, a gente fica com temor e tremor diante da responsabilidade, porque você não está falando de você está falando daquele que te levanta, daquele que te usa, daquele que ama, daquele que é o cabeça da igreja. Você está apontando como João Batista para Jesus. Eu nunca, entenda isso, eu vou encerrar. Eu nunca me achei melhor, mas o meu objetivo de vida é fazer o melhor. Você entende a diferença? Diga para o seu irmão: você não é o melhor, mas faça o melhor do que você puder. Você está entendendo? Você não é o melhor, mas faça o melhor. O que estiver na sua capacidade para fazer, faça. O que você puder se entregar, se entregue. O quanto você puder adorar, adore. O quanto você puder estar, esteja. O quanto você puder demonstrar o seu amor, demonstre. O quanto você puder mergulhar, mergulhe. Você não é o melhor, eu não sou o melhor, não somos os melhores, mas o nosso destino é olhar para aquele que é melhor, Jesus, e buscarmos ser a melhor versão daquilo que Cristo é, através de nós. Aplauda lindamente o Senhor Jesus. Eu vou fechar só com uma coisa. Não é só Pedro que tem um segredo, você também tem um segredo de negação. Você tem um segredo de pecado na sua vida, que ninguém sabe, só você e Jesus. E Ele nunca vai expor isso, porque o Deus que nós pregamos não é um Deus que envergonha, é um Deus que sara, e é o Deus do recomeço. Não só Pedro tinha um segredo, todos nós temos um segredo. E não importa onde o vento sopre, aquele que é nascido do Espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas ele está soprando. Se você estiver aqui, se você estiver no seu trabalho, na faculdade, onde você estiver, ele vai soprar. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei para onde vais,